você vai se encaixar direitinho para o tempo de retiro, tá? E eu acredito que a gente não consiga vencer esse livro em 2023. Então, qual nós fizemos com a suficiência, a nossa suficiência em Cristo, né? Do pastor Paul McCartney. John MacArthur. Que o homem cansado. Está filmando isso ou não? Pelo amor de Deus, gente. Se for gravado, já era. Mas foi um livro muito bom, irmãos. E se você não leu esse livro, né, compre, leia A Nossa Suficiência em Cristo. E da mesma forma, se você puder adquirir esse livro, você fale comigo, a gente dá um jeito de comprar em um número maior, de repente consegue desconto, né? A mensagem de Josué para a igreja de hoje, do pastor Augustus Nicodemos. Eu não vou tratar de um texto específico agora. A minha função de hoje, nessa primeira palestra, é somente introduzir o estudo do livro, tá bom? É somente uma introdução, tá? Então, são algumas questões, aspectos gerais, propósito, e mais o estudo em si vai ser feito durante as palestras que nós tivemos hoje à noite, amanhã de manhã e noite, e no domingo na parte da manhã, tá bom? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu não vou tratar desse texto. Esse texto vai ser tratado hoje à noite, se Deus quiser. Vamos estar orando pelos palestrantes, irmãos. Além de mim, o irmão Marcos, o irmão Fabiano e a irmã Nayane, tá? Estarão fazendo os estudos aqui. Mas eu gostaria só de introdução, ler esses versículos. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 3. Está conseguindo ver a tela aí, irmã Eliane? Consegue ver daí? Show! Muito bem. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, será meu. Eu me lembro daquele caso aí de um rapaz que queria namorar uma garota, queria casar e pisou nela. A Bíblia fala: vou botar a planta no meu pé, vai ser minha, vai ser conquistada. Não é para fazer isso não, tá? Não é isso. Não é nesse sentido. Aliás, tem gente até os dias de hoje que leva isso ao pé da letra, né? Então, eu quero comprar o terreno, vou lá, vou pisar lá, e esse terreno é meu, que a Bíblia ensinou. Não, irmão, meu Deus, isso é de uma falta de compreensão bíblica muito grande. Aliás, existe uma tendência de nós desconsiderarmos a revelação progressiva da Bíblia, e nós vamos pegando alguns fatos, algumas falas de Deus, algumas promessas de Deus lá no Antigo Testamento, relativas para algumas situações específicas, e a gente quer transportar aquilo, para os dias de hoje. Literalmente, integralmente. Não são os princípios, mas aquilo que está lá. Isso é o problema. É o problema. A gente tem que sempre ler o texto bíblico, considerando que a revelação bíblica é progressiva, e a gente lê o Antigo Testamento, irmãos, à luz do Novo Testamento sempre. Não que o Antigo Testamento não seja importante.
ele é tremendamente importante. Mas o Novo Testamento vem trazer clareza para muitos princípios, muitos ensinamentos, muitas questões que estavam são apresentadas lá no Antigo Testamento. O estudo desse livro tem como alvo, pode colocar para mim a primeira tela, por favor. O estudo desse livro tem como alvo ajudar os crentes a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida com base nos, o que, irmãos? Com base nos princípios descritos para o relacionamento com Deus. Por que é importante, pastor, então, ler o livro de Josué, estudar o livro de Josué, estudar esse livro? Porque, irmãos, isso vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os desafios da vida, justamente entendendo os princípios de Deus que são apresentados por esse livro. Irmãos, o maior desafio que nós temos como cristãos é viver de forma autêntica como ser seguidor de Cristo nesse mundo. Como é difícil um cristão ser autêntico. Como que nós estamos, muitas vezes, nos parecendo cada vez mais com as pessoas que não creem em Cristo, que não servem a Cristo, não são seguidoras de Cristo e não estão debaixo da vontade de Deus. É impressionante como é difícil ser autêntico. Nós temos ao redor, em primeiro lugar, um mundo hostil, um mundo que está mergulhado na incredulidade, um mundo que está mergulhado no materialismo, mergulhado em valores e em padrões morais contrários aos nossos. Essa é a realidade desse mundo. Então, nesse sentido, nós somos chamados à luta. Nós somos chamados a lutar. Temos por lutas passado umas temíveis, ou terríveis, cruéis. A vida do crente é uma vida de luta. Ou ele está passando por uma situação de tribulação, ou ele está enfrentando um desafio na sua vida, ou ele está passando por lutas pessoais, lutas internas, tentações, não é? O desafio de não ficar relativizando tudo, de não achar que posso todas as coisas, não é? Não vou completar o versículo, não. Posso fazer tudo. Não pode. Isso é uma luta. Como é difícil se manter puro. Bom, isso é um problema só meu? Ou é seu também? Se sou eu que tenho essas lutas? Pelo menos um ou outro está dizendo, não, aí está bem. Pensei que fosse um problema só meu. Gente, como é difícil se manter puro nesse mundo. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Essa é a mensagem do Apocalipse. Uma vez perguntaram para um pastor, eu não me lembro o nome dele, acho que foi Muti, e perguntaram se podia fumar. Aí, e você tem aquele outro que levanta a questão, mas espera aí, nós temos algumas pessoas que são cristãs, são crentes, são pastores que fumam. E às vezes fumavam cachimbo, né? Cachimbão lá. Então, pastor, que texto, que tu podes me falar nesse sentido? Aí ele lançou mão desse versículo do Apocalipse, que é puro, purifique-se mais ainda. Irmãos, quando nós caminhamos nesse ideal de purificação,
a gente vai se afastando mais da linha divisória com o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim: a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Certo? Ok? Significa o seguinte: antes de eu me converter, imagine que você tem aqui uma linha. Essa linha. Antes de eu me converter, eu estava do lado de cá dessa linha, debaixo da lei do pecado e da morte. O pecado dominava. O pecado que gera a morte dominava. Eu estava do outro lado dessa linha. Depois, quando Cristo me salvou, me regenerou, justificou, eu atravessei para o outro lado. Agora não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte. Eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Entende? O problema é que tem muita gente aqui perto da linha, perto da fronteira. Você sabe aquele incrédulo que está debaixo da lei do pecado e da morte, mas está tão perto da fronteira, mas nunca atravessou, vai para o inferno. Mas ele está tão, acho que eu falei isso na sala, não falei com você, eu falei, está tão perto da fronteira, que às vezes tem atitude melhor do que um crente. A gente olha para ele e fala assim: puxa, parece até que é crente. Já viram isso? Às vezes você só vai ter a tentação de pensar que vai ser salvo pelas obras. Tem uma vida tão correta que vai para o céu e consigo para o céu. Mas ele está debaixo da lei do pecado e da morte, embora esteja perto da fronteira. O problema é que tem muito crente que atravessou, mas ainda está perto da fronteira. E às vezes esse crente ele tem atitudes que não são tão compatíveis com aqueles que confessam a fé em Cristo. O nosso grande desafio, irmão, então, é nos afastar cada vez mais dessa fronteira, né? Vigilância para a santidade foi isso que nós estudamos hoje, não foi? Vigilância, temos que estar olhando, vigiando o tempo todo. Senão a gente vai estar criando permissões, permitindo alguma coisa, tolerando alguma coisa. Daqui a pouco, meus irmãos, somos tomados, somos sugados pelo mundo. A Bíblia ensina, então, esse versículo que vai aparecer aí, depois, pode passar. Vamos ler juntos? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, além de lutarmos contra esse mundo hostil, mergulhado na incredulidade, materialismo e valores estranhos, nós ainda temos uma luta ferrenha contra anjos caídos, demônios, que nos atacam, nos tentam e nos procuram desviar da vontade de Deus. Eu já falei aqui na igreja que a possessão demoníaca é a coisa menor, mais básica que o diabo faz. Porque uma pessoa possessa, está possessa, você está vendo que está possessa. Está possessa, acabou, pronto. Mas o diabo, ele vai tentar nos desviar através de sutilezas. O que o diabo fez com Eva, irmãos? Ele falou assim: olha, não, é pecado, mas você comer desse fruto, é isso que ele falou? Ele falou, Deus está mentindo? O que ele falou com Eva? O que ele provocou no coração de Eva? Pode falar. O desejo, através de uma dúvida. Dúvida. Não foi assim que Deus disse, entende? A partir do momento que
colocou dúvida no coração de Eva, ela até resolveu acrescentar um pouquinho daquilo que Deus havia dito de fato. Irmãos, o diabo, nós estamos numa luta contínua. Eu falei no domingo passado e continuo a falar. Toda vida do crente é uma batalha espiritual. A vida do crente é uma luta contra os demônios caídos, contra os anjos maus. Todo culto é uma batalha. Quando você vai orar, vai ler a Bíblia, é uma batalha. Para você ir para a igreja é uma batalha. Para você prestar atenção e participar do culto é uma batalha. Que a vontade de mexer no celular, passa naquela mosquinha. Que está na frente, então, né, pastor Léo, pastor Gabriel? Se aparece uma mariposa, todo mundo vai olhar para aquela mariposa. E você está falando ali, e aquela mariposa está ali. Pois é, olha que mariposa, né? E fico analisando a mariposa. Olha o tamanho da mariposa. Que asa. Será que faz mal? Aquele pozinho cega. Não foi dizer antigamente. Não é verdade? Eu estou aqui exagerando. Estou exagerando mesmo. E não tanto, né? Tá certo. Mas não é isso. Irmãos, cultuar é uma batalha espiritual. Então a gente vive batalhando o tempo todo. Temos por lutas passadas. Nós tivemos por lutas passadas. Nós temos. É o presente, é algo. Algumas coisas devem ter quase te impedido de estar aqui. Às vezes a gente é tomado de desânimo no dia anterior. Né? Eu vou ficar na minha casinha. Aqui é tão cômodo, aqui tem Netflix. Não é? E eu posso jogar meu videogame. Eu posso cozinhar meu mingauzinho lá no final da noite. Bom, lutas. O crente é chamado para lutas. E nós temos que entender que temos que lutar. Pode passar, meu amigo, também nossas fraquezas, pelo fato de sermos pecadores, outra luta. O medo, o desânimo, a desesperança, a aflição, a paralisia são alguns exemplos. Quer dizer, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra o diabo, contra os seus anjos caídos, e nós muitas vezes lutamos contra nós mesmos, contra as nossas próprias fraquezas que temos. Medo, desânimo, desesperança, aflição, paralisia, sabe? Você fica meio estático, meio perdido, não sabe o que fazer e não se move. Pronto. É uma luta, não é, irmãos? São lutas contínuas e constantes. Nosso maior desafio, então, irmãos, é seguir neste mundo como cristãos em todas as áreas que atuamos. Se desejamos ser bem-sucedidos nisso, precisamos continuamente da graça e do favor do Senhor. Eu acredito, não estou certo, de que todas essas lutas são permitidas por Deus, até mesmo aquelas que vêm através do inimigo, para que a gente confie cada vez mais na graça e no favor de Deus, para melhorar a nossa confiança e a nossa dependência. Então, as pessoas só procuram um médico quando estão doentes. Lógico, alguns são tão cabeças duras, e depois ficando velho fica mais teimosa, né? Hoje, gente, eu sempre estou nessa idade já, né? Que coisa que cada velho teimoso é terrível. Ou coisa difícil de lidar. Hoje, gente, Senhor, me guarde da teimosia, em nome de Jesus, amém. Mas quando a pessoa se convence que precisa de médico, ela vai procurar um médico. E como que nós temos dificuldade de entender que nós precisamos de Deus? Precisamos lutar contra isso. Como, irmãos,
que está faltando essa consciência da nossa necessidade. Nós precisamos viver de acordo com essa compreensão, irmãos, que precisamos continuamente da graça e do favor de Deus. Para entendermos o que isso de fato significa, convém responder algumas perguntas. O que é ser cristão? Que princípios guiam nossa vida? Como nos orientar em um mundo indiferente para conosco, que não liga para o fato de termos ou não fé? Perguntas importantes. Irmãos, a Bíblia nos foi dada, entre outras coisas, para ser o nosso manual nessa jornada, nessa caminhada aqui nessa terra. E justamente para nos ensinar esses princípios. São princípios que vão nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas. O livro de Josué, então, não é exceção. Ele faz parte da revelação bíblica e está na Bíblia porque nos ensina, nos traz ensinamentos importantes e nos ajuda nessa caminhada. Esse livro vai contar como Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão. Lembra, irmãos, que nós estudamos muito isso no livro de Gênesis, né? Lembra que Deus fez promessas claras a Abraão, que daria uma terra à sua família e descanso à sua descendência. Lembra dessas promessas, irmãos? Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, promessas de Deus a Abraão. Agora, aquelas promessas que nós estudamos lá no livro de Gênesis, aqui em Josué, vamos ver as promessas sendo cumpridas, que é uma coisa impressionante. A narrativa de Josué mostra que Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, que é a terra prometida por Deus, e que os israelitas, sob a direção de Josué, conquistaram aquela terra, tomando-a de 7 povos mais poderosos que eles e militarmente superiores a eles. Esse é o alvo desse livro. Mostrar como que Deus fez isso. Irmãos, quando aquele povo chegou, depois de 40 anos de caminhada no deserto, lógico, eles tiveram pelo menos um grande teste, que foi lutar contra os amalequitas, não é? Lá antes do Rio Jordão. Ali Deus já mostrou quem ele era, e quem capitaneou aquele povo nessa luta foi o próprio Josué. Moisés ficou orando, né? Lá no alto do monte. Mas é interessante quando a gente vê o livro de Josué, ver Deus conduzindo os exércitos de Israel, conquistando Canaã, e aquele povo, debaixo da orientação de Josué, conquistando os povos mais poderosos do que eles. Dá uma tentação aqui de falar algumas coisas, né, que vão ser ditas lá aqui para frente. Eu vou resistir, tá, palestrante? Não vou dar spoiler, né? Não vou fazer isso. Mas é impressionante. Povos muito bem estabelecidos na terra, povos morando em cidades muito bem protegidas através de muralhas, povos militarmente organizados, e de repente Deus vai conduzindo e vai conquistando, vai conduzindo aquele povo conquista após conquista. Os estudiosos consideram que o livro de Josué, pasme, foi escrito por quem?
Josué. Puxa vida, que coisa interessante. O livro, olha só, o livro de Josué foi escrito por Moisés. Descoberta importante, né? Lógico que tem algumas coisas que foram escritas complementarmente, mais à frente, até mesmo depois da morte de Josué, possivelmente por Eleazar, filho de Arão, tá? Ele teria completado, isso foi muito comum, tá? Nos livros da Bíblia. Até judeus, estudiosos judeus, entendem que foi Josué quem escreveu esse livro. Isso, Josué morreu lá em 1375 a.C., né? Então, pouco antes da sua morte, ele teria escrito esse livro. Então, Josué sempre foi um livro muito apreciado pelos cristãos, sendo muito citado no Novo Testamento. Você gosta de ler o livro de Josué? Você tem esse prazer? Você vai lendo a Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Gênesis vai bom. Êxodo, vem uma parte, depois começa aquela parte da construção do tabernáculo. Aqui também é um desafio para ler, né? Aí vem Números, Deuteronômio, um monte de leis. De repente cai lá em Josué, né? Agora eu vou ver as promessas de Deus cumprindo, o povo de Deus avançando. E esse livro é muito apreciado pelos cristãos. Aliás, o desafio para você que não leu o livro de Josué é ler esse livro. De repente, até o próximo retiro, você lê esse livro. Esse livro é tão apreciado, irmãos, e tão importante, aliás, que ele foi mencionado várias vezes no Antigo Testamento. O próprio Estevão, quando estava lá prestes a ser apedrejado, ele menciona a conquista da terra por meio de Josué, como se fosse um ato salvador de Deus. Entende? A conquista da terra prometida como um ato salvador de Deus. Isso para poder chegar lá em Jesus, que também foi um ato salvador de Deus. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 44. A carta aos Hebreus, e a gente está estudando essa carta na IBD, refere-se a Josué como um tipo de Cristo. Deixe-me te explicar isso. O que é um tipo? Josué aponta para Cristo. Josué é o tipo e Cristo é o antítipo. Certo? Josué, como conquistador, né, aponta para Cristo. Essa é a ideia. Além de tratar da conquista da terra como uma figura da vida eterna que Deus promete, a gente às vezes canta assim: caminhando vou para Canaã. Só os mais antigos, só os fortes lembradão. Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Enquanto o resto não morre. Então, quando a gente fala assim, caminhando vou para Canaã, irmãos, o que a gente está se referindo? Caminhando vou para Canaã, o que nós estamos dizendo com isso, irmãos? Oi? O céu, Canaã é o céu. A nossa terra prometida não é aqui. Nós aqui somos peregrinos dessa terra. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã. Então, a figura da vida eterna que Deus promete. O descanso de Israel, lá na terra de Canaã, é uma figura do descanso que Deus promete na eternidade para o seu povo. O nosso lugar de descanso não é aqui. O nosso lugar de descanso é na eternidade com Deus, no lugar, no novo céu e na nova terra que Deus tem prometido para nós. Ali é o nosso descanso. Então, quando a gente lê o livro de Josué, aquelas conquistas,
a gente entende que na nossa Canaã não é ali, não é aqui. Há algo além. Também, Raabe é citada como exemplo de fé. Vai no versículo 31. Versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinham acolhido os espias, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Então, Raabe é citada aqui também como exemplo de fé, e até em Tiago, capítulo 2, versículo 25, nós encontramos caso semelhante, rapaz, você é muito bom. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Aqui não está dizendo que Raabe foi salva pelas obras. Está dizendo que Raabe só fez essas obras porque ela creu naquele Deus que ela tomou conhecimento, que tinha feito coisas maravilhosas antes do povo atravessar o Jordão. Pela fé. As promessas que Deus fez a Josué, especialmente lá em Josué capítulo... Olha lá, Josué, por favor, o capítulo 5 e 6. Olha as promessas, irmãos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, vamos ler junto, irmãos. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus descendentes. Agora vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais. Observe, está pegando o princípio e aplicando a valendo, né? Ao amor ao dinheiro, livre do amor ao dinheiro. Versículo 6. Assim podemos dizer com confiança, vamos falar juntos: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? É o mesmo princípio lá de Josué capítulo 1, sendo repetido em Hebreus capítulo 13. Estão entendendo, irmãos, a importância desse livro? De se estudar esse livro? Ao aplicar o Antigo Testamento para nós hoje, nós devemos partir do princípio de que a igreja, e aqui pode haver discordância, mas eu também creio dessa forma, tá, irmão? A igreja é a continuação de Israel. Conforme Paulo vai dizer, ao Israel de Deus, né? A igreja, aqui ai meu Deus, a Israel de Deus espalhado, né, pela terra. Paulo vai chamar justamente a igreja de Israel. Ele vai dizer isso literalmente. A igreja é o Israel de Deus. A igreja é o povo espiritual de Deus, irmãos. Então, quem é o verdadeiro judeu? De acordo até mesmo com os ensinamentos de Paulo. É aquele que é circuncidado no coração. Romanos 2, versículos 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Então entenda, aquela nação de Israel hoje, e não se assuste se eu falar isso, não é esse mesmo povo de Deus. O povo de Deus, o verdadeiro judeu, é aquele que é circuncidado no coração.
é um povo espiritual, na realidade espiritual. É a circuncisão de Cristo, o novo nascimento. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim: por ele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é a verdadeira circuncisão. Deus sempre teve apenas um povo. Ele não vai mudar. Tem o povo de Deus e tem o povo de Israel. Não, é um povo só. E o verdadeiro judeu é esse que foi circuncidado no coração e passou pelo novo nascimento. Então, para encerrar, a seguinte pergunta: o que podemos aprender desse livro a fim de viver como cristãos em um mundo tenebroso como este? O que podemos aprender desse livro a fim de viver como cristãos em um mundo tenebroso como este? Para você ter essa resposta, aguarde os estudos que virão a partir de hoje à noite. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, e só lembrando que o nosso próximo compromisso é ao meio-dia, com uma dificuldade que vai ser almoçada, coisa trabalhosa, difícil, né? Que vai acontecer, mas tem que ser feito. Vamos almoçar, se Deus quiser, ao meio-dia. Tá bom? Meio-dia estaremos orando, agradecendo a Deus pelo almoço. Se eu pudesse colocar em pé, vamos orar então. Meus irmãos, uma orientação importante: aproveite para descansar, certo? Aproveite, então, para que você esteja bem disposto na hora dos sermões, na hora das palestras, tá? Aproveite para descansar, para ficar atento. Quem sabe aquela palavra que você vai perder devido ao sono vai fazer falta daqui a pouco, né? Na segunda-feira, quando você estiver lá na sua casa. Vamos orar então? Ó Deus, obrigado, porque podemos ler esse livro, podemos aprender, ó Deus, princípios eternos, princípios que nos conduzirão nessa nossa caminhada aqui nessa terra, até o dia que nós entrarmos na Canaã celestial. Ó Senhor, venha nos ajudar em nossas lutas contra o mundo, contra as hostes espirituais da maldade, os principados e potestades, e contra nós mesmos, ó Pai. Sabemos e aprendemos nesse livro que nós podemos ter vitórias se crermos em Ti, se tivermos fé em Ti e também obedientes à Tua palavra e às instruções que Tu nos dás. Dá-nos vitória, Senhor, e que durante o decorrer desse retiro não haja prevalência, ó Pai. Não haja de nenhuma forma algum tipo de vitória do inimigo, mas que possamos sair daqui vencedores, ó Pai. Certos de que podemos sim viver a vida cristã da forma como Tu queres, e também certos do Teu poder sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, durante todo o decorrer desse dia e também da noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até meio-dia, irmãos.